A gente vai abordar aqui nessa aula uma coisa bastante interessante, que é a formação das células eucariontes, tá? Bom, eu quero te dizer que essa aqui é a chamada hipótese endossimbiótica, e tem uma razão para o nome ser esse. Endo quer dizer dentro, e simbiose quer dizer viver junto, só que de uma maneira harmônica, tá? Houve aqui uma associação entre células, segundo a hipótese muito conhecida como endossimbiótica, da pesquisadora americana, da bióloga chamada Lynn Margulis, ok? Então, olha só, para ela, era muito claro que havia uma associação mediante algumas evidências que a gente vai abordar aqui. Mas segura a onda aí, que eu vou te explicar isso aqui com muita calma. Primeiramente, nós tínhamos aqui uma célula chamada de célula o quê? Procariótica, tá? A primeira célula, obviamente, devido à sua complexidade, foi uma célula procariótica. Você deve estar já careca de saber, vai ficar raspando o cabelo quando passar no vestibular também, né? De que eu sempre falo aqui que na biologia, primeiramente, aquelas coisas mais simples vão surgindo primeiro, tá? Então, essa célula procariótica, ela é uma célula que, como você sabe, tem aqui o seu material genético, ela tem o seu material genético, que não tem uma separação, obviamente, do resto do citoplasma da célula, tá? E isso faz com que essa célula seja, de uma certa maneira, mais desorganizada. Ela não tem uma compartimentalização, tá? E à medida em que a gente vai evoluindo, vai surgindo sim uma compartimentalização. Então, um dos primeiros passos que a gente tem aqui para a formação de uma célula eucariótica são dobramentos da membrana. E esses dobramentos da membrana, a gente vai chamar de quê? De invaginações, tá? Onde in quer dizer o quê? Para dentro, e vaginações vem de vaginal, vagina quer dizer dobra. Então, a dobra para dentro, tá? E aí, à medida que a gente vai ter essas dobrinhas para dentro aqui da célula, isso vai originar o quê? Se você observar bem aqui, organelas membranosas, tá? Que a gente conhece como retículo endoplasmático liso, rugoso, enfim. E aí, vai acontecer também de formar-se um compartimento aqui ao redor do núcleo. Veja bem, então aqui você vai ter o que a gente vai chamar de carioteca. Essa estruturinha aqui, ó, olha que interessante. Ela vai ser a carioteca e aí a gente tem uma compartimentalização do material nuclear, ou seja, o material nuclear vai ficar completamente resguardado lá dentro por essa estrutura nova, tá? Então, estão acontecendo modificações aqui, mas tem mais, tá? Provavelmente, essa célula protoeucarionte, uma célula eucarionte que surgiu na Terra primitiva, ela não tinha a capacidade ainda de utilizar o oxigênio. E lembra que nós tivemos uma grande liberação do oxigênio, tá? A partir da formação da fotossíntese. E esse oxigênio se tornou um problema. Só revisando o que a gente já disse aqui, tá? Esse oxigênio na atmosfera em excesso se tornou um problema, porque ele é muito reativo e matava muitas células. Até hoje nós temos células que vivem na ausência do oxigênio, tá? Que são as células anaeróbias. Porém, algumas outras já eram aeróbias. Então, aqui o que é que nós temos? Uma associação com bactérias aeróbias. Olha que interessante isso daqui, tá? Nós temos aqui uma associação com bactérias aeróbias. E essa associação, ela era extremamente proveitosa para essa célula, visto que a célula em si, grava bem isso, era uma célula anaeróbia. Então, o que é que essa célula fez? Ela entrou nessa célula aqui maior, ou seja, a bactéria anaeróbia entra nessa célula protoeucarionte, eucarionte primitiva, e passa a viver com ela em simbiose. Elas passam a trocar algumas coisas importantes para elas. Ou seja, por exemplo, o que é que essa célula precisa para fazer o processo de respiração celular, já que ela vai fazer isso? Ela precisa de oxigênio e ela precisa de glicose. Então a célula falou, vem que eu te dou. Aqui dentro você vai receber o quê? Aqui dentro ela vai receber o oxigênio, que para essa célula era tóxico, tá? E vai receber também a glicose. Então essa célula aqui, essa bactéria, recebe glicose e oxigênio. E aí ela vai devolver, vou pegar aqui outra cor, né? Que é uma espécie de toma lá da cá aqui dentro. Ela vai produzir para a célula o ATP.
Olha que interessante isso daqui. E aqui a gente está formando a primeira célula que a gente vai chamar de célula animal. Claro que não foi animal ainda, a gente chama de célula animal porque ela não é uma célula que tem um comportamento da célula vegetal, a gente vai discutir isso aí em outro momento. Mas a gente vai chamar essa célula aqui de uma célula eucariótica, agora, que tem a capacidade de utilizar o oxigênio, mas basicamente por conta dessa associação, tá? Isso é fantástico, isso aí é uma tecnologia grande, né, dos seres vivos. Bom, então nós saímos desse ponto de um procarionte para essa célula eucarionte aqui. Bom, gente, tem mais uma coisa. Na formação do primórdio do que seriam as células vegetais, olha que interessante, né? No primórdio do que seriam as células vegetais, nós temos aqui uma estrutura que era muito semelhante, né, às cianobactérias, ou propriamente já as cianobactérias naquele momento da Terra primitiva. Ela entra nessa célula que já tem a mitocôndria, preste atenção nisso, essa estrutura, essa célula que a gente está falando aqui, essa bactéria aeróbica que passou a viver em simbiose, agora vai ser chamada de mitocôndria, como integrante dessa célula. E aí essa cianobactéria também entra. E olha que interessante, lembra do gás carbônico que é produzido aqui na respiração celular? Pois é, ele já vai ser utilizado aqui de maneira direta. Olha que interessante. Ela já recebe o gás carbônico. Lembra que essa mitocôndria vai precisar de glicose? Pois é, ela já vem direto daqui, ó. Olha que legal. Ela já vem direto dessa célula que agora a gente vai dar, né, o nome de cloroplasto, que é como a gente conhece ele hoje. Então, João Paulo, tu está dizendo que as bactérias e os cloroplastos, na verdade, que as mitocôndrias e os cloroplastos eram, na verdade, bactérias primitivas? Sim, as mitocôndrias eram bactérias que eram já aeróbias e os cloroplastos, cianobactérias, que passaram a viver combinadamente com as células eucariontes e aí formando essa hipótese aqui endossimbiótica, tá? Toda compartimentalizada, material genético, carioteca, né? Aqui o chamado sistema de endomembranas. Aqui você está vendo, ó, as invaginações que deram origem. Então é como se isso aqui fosse, na verdade, um caminho evolutivo dessas células. Mas, professor, tem mais uma coisa que eu fiquei com dúvida, né? Para que eu levante essa suspeita de que, tudo bem, essa célula aí formou a mitocôndria, formou a cloroplasto, tá tranquilo, mas tem alguma evidência de que isso tenha sido formado? Tem sim. Vou te mostrar essa evidência agora, nesse momento. Olha só que interessante. Primeiramente, quando essas células entram, é por um processo de englobamento, tá? Então, essa membrana aqui que você observa mais externa, aqui no caso da mitocôndria, ela tem uma composição muito semelhante. Então, olha só, essa membrana externa, ela chama a atenção porque ela tem uma composição química muito semelhante à composição da membrana dessa célula aqui protocarionte. Primeiro indício, tá? Muito pouco cobrado no vestibular esse indício, que eu te falei da membrana. Até porque ela tem duas membranas, você lembra? A membrana externa e a membrana interna, que vai formar aqui as cristas mitocondriais. Mas tem mais uma. Tem mais uma que essa é bem forte. Dentro dessas mitocôndrias e desses cloroplastos, digamos assim, a gente vai encontrar DNA. E não é qualquer DNA. É um DNA muito típico, né, de uma célula procariótica. Já é estranho que uma organela tenha DNA. Essa tem. Indício. E se ele é um DNA circular, o que é que você lembra? Que é um DNA de uma bactéria. Ok? E tem mais um. Tem mais um? Tem sim. Tem mais um. Dentro dessa bactéria que entrou, que hoje é a mitocôndria, e você pode observar em qualquer mitocôndria sua, a qualquer hora, inclusive também dentro do que seriam os cloroplastos, você vai encontrar ribossomos. Então, aqui dentro,
você vai ter ribossomos próprios. Olha que interessante. Isso quer dizer que ela faz a sua própria síntese proteica. Exatamente. Ela faz a sua própria síntese proteica. E tem mais, te digo mais. Não são ribossomos iguais aos nossos, tá? São ribossomos que a gente vai chamar de 70S. Tá bom? Esse S é uma unidade de sedimentação, você não tem que saber isso aí, né? Não vai ser cobrado numa prova, mas é uma unidade de velocidade de sedimentação depois de uma centrifugação e tal. Então ele é um ribossomo 70 Svedberg, tá? Não é tão importante assim. Mas a 70S serve para dizer que ela é semelhante ao ribossomo de uma bactéria, tá? Enquanto que os ribossomos de uma célula nossa, uma célula eucariótica, elas já são 80S. Então já tem essa diferença. Se assemelham às bactérias. Então tudo isso vai provando que houve realmente esse caminho evolutivo. E aí, mais uma vez, mitocôndrias seriam bactérias aeróbias, primitivas, e os cloroplastos seriam cianobactérias também primitivos, que já faziam um processo de fotossíntese. Tá bom? Espero que você tenha gostado bastante dessa aula, aprendido com isso aqui. Estuda, tá? Que é muito importante aí para os assuntos que caem no Enem e também no seu vestibular. E a gente se vê num próximo vídeo, tá bom? Beijo no coração, fui!